Eu quero saudar a todos nesta manhã com a paz do Senhor, amém? Queria deixar uma palavra para os dias de hoje, que se encontra no livro de Jonas 3, o qual Deus havia ordenado Jonas que fizesse algo para uma nação, para um povo, que era o qual chamava-se Nínive, uma cidade. A Bíblia fala que a cidade estava totalmente voltada para os prazeres deste mundo, totalmente despercebida das coisas de Deus. A Bíblia fala que esta nação estava fraca, estava dominada pelo pecado. Mas Deus tinha um amor por esta nação, por este povo, que enviou várias vezes Jonas para pregar a este lugar. E aqui a gente pode ver o quanto Deus ama o seu povo, ama a sua nação, que Ele usa pessoas para mudar a história, para mudar, aleluia Jesus, totalmente a história daquele país. Hoje nós podemos ver, mas tantas coisas acontecendo, guerras, destruições, e a gente às vezes não compreende o porquê o sofrimento deste povo, porquê que aquele presidente tomou essa atitude de guerrear com os seus vizinhos. E a Bíblia fala também, amados irmãos, na ganância do ser humano, que o ser humano está completamente voltado, não digo todos, mas para a ganância, para querer até mesmo destruir os outros, para se apropriar de algo que na verdade não precisava. A gente pode ver, amados irmãos, que a ganância é tanta que preferem destruir nações, destruir povos, tirar o povo do seu trabalho, tirar o povo ali do seu âmbito familiar, seus lares, para que haja então e seja feito o que esta pessoa quer, o que esta pessoa concluiu no seu coração em fazer. Amados irmãos, mas a gente percebe ali também um movimento qual às vezes Deus tira a gente do conforto, Deus tira a gente, amados irmãos, daquele lugar onde a gente está focado, centralizado, onde a gente está investindo, para que nós possamos ter um alvo um pouco mais alto, que é o alvo do poder de Deus. Não compreendemos certas situações que nos vêm, mas a Bíblia também diz que há situações que Deus permite, para que então tiramos um pouco o foco das coisas materiais, das coisas terrenas, daquilo que nos envolve tanto tempo para alcançá-las, e tenhamos um tempo a mais para buscar ao Senhor, para nos envolver mais com aquilo que é do alto, para conhecer um pouco mais a palavra de Deus, para conhecer um pouco mais as Escrituras Sagradas e começar a nos envolver mais naquilo que é do Espírito e não somente naquilo que é terreno, naquilo que é carnal, naquilo que nos traz muitas vezes um comodismo, muitas vezes nos traz, amados irmãos, aleluia, aleluia, distração. Estamos distraídos somente buscando aquilo que nos convém. Aquilo que nos convém. A gente sabe que tudo está tão caro, tudo está tão difícil. O ser humano está ocupando todo o seu tempo em buscar as coisas terrenas porque tudo está muito difícil. Mas em meio a tudo isso, o ser humano esqueceu da onde ele veio, da qual é a propriedade, esqueceu de buscar a Deus, se desligou do Senhor, se desligou das suas palavras, das suas promessas, esqueceu que ele precisa retornar aos braços do Pai. O ser humano esqueceu que este vínculo com o Pai foi cortado. Hoje em dia, nós podemos compreender que tudo gera em volta da internet, daquilo que é, amados irmãos, aleluia, Jesus, apropriado para nós, com tanta, amados irmãos, distração, com tantas coisas que nós vemos, que perdemos o vínculo com o Senhor, perdemos o vínculo com o Espírito Santo, não temos mais aquela comunhão com Deus, não temos mais, amados irmãos, aquela intimidade de falar com Deus, de falar com o Senhor. Somente quando, amados irmãos, percebemos
que tudo está saindo do controle. Aí começamos a nos atemorizar, começamos a nos despertar e perceber, meu Deus, o que estou fazendo de errado? O porquê isso? Aí começamos a falar com Deus. Quando as coisas não vão mais daquele mesmo jeito, naquele mesmo ritmo, percebemos então que algo Deus está mudando do lugar, Deus está me tirando do comodismo, algo Deus está fazendo para que eu me desperte de outra maneira. Então começamos a compreender que Deus quer falar com a gente. Começamos a entender que Deus quer falar com o seu povo de outra maneira, até mesmo na dor, até mesmo no sofrimento, até mesmo na angústia, porque quando tudo está no comodismo, quando tudo está bem, temos a mania, meus irmãos, de não olhar para Deus, não, mas continuar com aquele vínculo com o Senhor. Temos a mania de nos separar do amor de Cristo e buscar as coisas terrenas, nos preencher com aquilo que é terreno. Então, amados irmãos, o ser humano perdeu o vínculo com Deus e nós podemos ver que Deus até mesmo permite o homem agir desta forma para que, aleluia, o povo comece então a perceber que algo precisa ser mudado dentro dele, ele precisa mudar, ele precisa voltar novamente ao vínculo do pai com o filho. Amados irmãos, quando é perdido este vínculo, aleluia, Jesus, Deus começa a agir então de outras formas para nos mostrar que ele ainda é Deus, que ele ainda é o Senhor, que ele ainda está no controle de tudo. Deus começa a agir até mesmo permitindo homens, aleluia, cheios de ganância, agirem desta forma, para que nós possamos entender então, aleluia, Jesus, que nós precisamos voltar novamente para os braços do Pai, através do que, amados irmãos? Através de gestos, de atitude, de orações, de intercessões, através, amados irmãos, de nós, amados irmãos, sair do nosso comodismo e começar então a clamar a Deus, porque Ele, amados irmãos, ainda está no controle de tudo. E nós percebemos que estamos tão distraídos como esta nação aqui estava de Nínive, que estava muito distraída, só se lembrando de si mesmo, só buscando os seus interesses, só buscando o seu comodismo, só buscando as suas riquezas materiais. Este povo havia quebrado o vínculo com Deus. Eles não estavam mais preocupados no que Deus falava. Eles não estavam mais preocupados naquilo que Deus, aleluia, Jesus falava através dos profetas, naquilo que Deus estava querendo deles. Muitas vezes nós não estamos mais preocupados com aquilo que Deus quer de nós. Nós procuramos sim, amados, preencher nossa vida, aleluia, com aquilo que nos convém, com aquilo que nos traz alegrias momentâneas, com aquilo que nos traz prazer momentâneo, mas nós não, aleluia, não preenchemos a nossa vida com aquilo que é primordial, que é a presença de Deus em nossa vida. Amados irmãos, porque ainda que tudo se desestabilize em nossa volta, ainda que venha situações de desespero, de aflição, há momentos que Deus fala conosco e nos consola. Então, esse vínculo, amados irmãos, muitos aqui naquele tempo haviam perdido e hoje também se perdeu esse vínculo de saber o que Deus quer de nossa vida. Será que o que Deus quer de mim que eu faça, que eu fale? Qual é a atitude que Deus quer de mim para os dias atuais de hoje? O que Deus quer que eu faça nesta terra para alguém, para os outros? O que Deus quer? Será que eu sei? Será que eu sei, aleluia, Jesus, o que Deus quer falar comigo e me orientar? Será que eu sei qual é a direção tomar? O que devo fazer? Será que eu estou aleatória somente visando meus pensamentos? Somente visando, amados irmãos, aleluia, o que eu quero, o que é bom para mim? Somente, amados irmãos, visando o que me convém.
A palavra de Deus diz que este povo estava distraído, acomodado em seus prazeres, em suas atitudes deploráveis muitas vezes, e não sabia mais, amados irmãos, aleluia, o que Deus queria sobre eles. Eles estavam jogados ao próprio vento, aleatoriamente, vivendo as suas maneiras, vivendo, amados irmãos, da sua própria conduta, sem entender e sem querer entender qual era a vontade de Deus para aquele povo e para aqueles dias. Amados, o povo estava disperso. O povo estava, aleluia, Jesus, agindo sozinho, sem a direção. O filho estava totalmente perdido, como hoje a gente vê o filho pródigo, totalmente perdido em seus devaneios, em suas fraquezas, totalmente perdido fazendo o que lhe agrada, o que lhe apraz, mas não sabe mais ouvir a voz do Pai, a voz do Espírito Santo. Não sabe mais, aleluia, Jesus, como voltar às vezes para o Pai, como pedir socorro para o Pai. E a Bíblia diz, amados irmãos, aleluia, que este vínculo às vezes é quebrado, mas não porque o Pai não te dá mais atenção, não porque o Pai não ouve mais o Filho, mas sim porque o Filho se rebelou, se distanciou da presença do Pai. Porque o Filho, amados irmãos, está querendo caminhar sozinho com suas próprias pernas, como se diz, mas, amados irmãos, sem a orientação do Pai. Às vezes é preciso, sim, quebrar este vínculo, se afastar, mas é preciso também saber o que Deus quer de mim, saber o que Deus quer falar através daquilo que eu estou fazendo. Será que aquilo que eu estou fazendo consiste em agradar o Pai ou consiste somente em agradar a mim e não agradar ao Pai? Será que aquilo que eu estou fazendo, amados irmãos, agrega alguma coisa? Alegra o coração de Deus? Ou será que aquilo que eu estou fazendo entristece, distancia o coração de Deus com as minhas atitudes? A Bíblia fala em Isaías 59 que, aleluia, Jesus, o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir as minhas orações, as tuas orações. O Senhor não está surdo, o Senhor não deixou de te ouvir, mas Ele fala logo em seguida que os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas debilidades nos afastam, quebram este vínculo de Deus atender as nossas orações, ou até mesmo, amado, de Deus nos ouvir. Por quê? Porque nossas atitudes não consistem com a vontade de Deus. Nos sentimos superiores, nos sentimos, amados irmãos, sábios, nos sentimos, amados irmãos, que somos proprietários da nossa vida, independente de termos um Deus soberano, independente de termos o Senhor como nosso guia, nós achamos que sabemos lutar com as nossas próprias forças. Nós percebemos que e achamos que temos sabedoria o suficiente para nos guiar sozinhos. E muitas vezes nisso, nos guiando sozinhos, sem a orientação de Deus, sem o discernimento do que Deus quer, caímos mais ainda no erro, como este povo aqui estava, caindo muito mais no erro, no pecado, na destruição, porque eles faziam aleatoriamente só o que queriam e o que convinham a ele. Mas eles não paravam para ouvir a voz do Espírito Santo. Eles não paravam para ouvir a voz de Deus. E será que nós sabemos também ouvir a voz do Espírito? Será que nós sabemos ouvir a voz de Deus? Ou será que nós estamos ouvindo qualquer tipo de voz, até mesmo o nosso próprio pensamento, e achamos que é Deus falando? Quantas vezes eu tenho visto pessoas dizer: eu vou fazer o que está no meu coração. Eu vou fazer o que eu sinto no meu coração. A Bíblia fala muito claro a respeito do nosso coração. A Bíblia diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Cuidado, o que você, aleluia, vai fazer, que você sente no seu coração.
Cuidado, porque pode te levar, amados irmãos, a armadilhas. Não é o que o teu coração está desejando, que às vezes é correto aos olhos do Pai. O nosso coração nos engana. Mas eu estou sentindo no coração de fazer tal coisa. Eu estou sentindo no coração de fazer tal coisa para mim, porque eu estou sentindo. Mas será que esse sentimento vem da parte de Deus? Ou é o teu coração te enganando? Ou é até mesmo, mas o teu pensamento te enganando? Será que o meu coração está querendo condiz com a vontade de Deus que está na palavra? O que quer neste dia o teu coração? O que teu coração deseja em fazer? Eu desejo, aleluia, Jesus, fazer tal coisa, aleluia, mas isto que você quer convém a Deus, primeiramente você orar, você buscar dele, você pedir e você esperar para ver se é a vontade de Deus mesmo que seja realizado na tua vida. Porque às vezes são pensamentos que, aleluia, Jesus vem, amados irmãos, e você coloca em prática. E esses pensamentos não são pensamentos que vêm do Senhor, mas são pensamentos que o inimigo coloca e você tem aquele desejo de concretizar e você concretiza aquilo que estava no teu pensamento, no teu coração. E isso te traz uma destruição para toda a vida. Isso te traz, amados irmãos, às vezes uma desgraça, uma desilusão amorosa, porque você pensou que era de Deus, você imaginou que era de Deus, você teve aquela intuição que era de Deus, mas não era Deus. Não era de Deus. Porque, amados irmãos, às vezes a ansiedade de resolver o problema, às vezes a ansiedade de estabilizar a tua situação, te leva, amados irmãos, a frustrações, a ter atitudes frustradas que não condiz com a palavra de Deus. E às vezes, amados irmãos, é porque perdemos este vínculo com Deus, com o nosso Pai, com o Espírito Santo, que nós não sabemos mais qual é a voz de Deus para a nossa vida. Amados irmãos, como eu posso ouvir a voz de Deus e voltar novamente a compreender qual é a vontade do Senhor para mim? Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, a voltar a este vínculo novamente de oração, de busca, de conhecimento da palavra. Eu preciso novamente compreender aonde foi que eu caí, aonde foi, amados irmãos, que eu me distanciei da presença do meu Pai, da presença do Senhor. Qual foi o vínculo, amados irmãos, que eu perdi? Aleluia, com o meu Pai, com o Pai Celestial. Qual foi o vínculo que eu tinha e hoje eu não tenho mais? Qual era a adoração que eu tinha e hoje eu não tenho mais? Qual é a sensibilidade de ouvir a sua voz que eu tinha e hoje muitos não têm mais essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo? A voz do Espírito Santo é inconfundível, amados irmãos. E aqui a palavra de Deus diz que Jonas foi usado para mudar o rumo desta nação. Tanto é que ele começou a pregar, começou a falar, começou a ouvir a voz de Deus e obedecer. Aleluia, foi lá e pregou para Nínive, aquele povo. Pregou, aleluia, Jesus para Nínive, amados irmãos. E a Bíblia diz que eles começaram a se arrepender do que haviam feito. Aquelas práticas começaram a cair por terra. O rei daquela nação começou a compreender que o que ele estava fazendo era errado. Porque alguém pregou para ele que estava fazendo errado. Alguém chegou até ele e disse que ele estava errado, que aquelas práticas não conduziam ele, aleluia, Jesus, para coisas grandes, mas sim para a destruição. E às vezes nós precisamos de uma orientação de alguém para nos conduzir para coisas grandes. Porque nós mesmos não temos o discernimento, nós mesmos não temos o entendimento, amados irmãos, sobre o que é certo e o que é errado. Nós fizemos muitas coisas que às vezes são besteiras e que se nós continuarmos a fazer, vai nos destruir, trazer uma vida de destruição.
Então, amados irmãos, a Bíblia diz que Deus usou Jonas nesse tempo para falar para aquele rei, para falar, aleluia, Jesus, para ele, que ele precisava mudar as suas atitudes, não somente dele, mas também de todo o povo. E a Bíblia diz que ele aleluia, Jesus se vestiu com outra veste, tirou aquele orgulho, tirou aquela soberba, tirou aquela ganância no coração, tirou, amados irmãos, toda, aleluia, rapina, toda a obra contrária que estava na sua vida. Ele se despiu de tudo que não era de Deus, porque ele entendeu. Alguém chegou até ele e o conduziu. Alguém chegou até ele, amados irmãos, e disse para ele que ele estava errado, e ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do seu pai. E ele começou a tirar dele toda a bagagem que não prestava. Ele começou a tirar dele toda a atitude que não, amados irmãos, somava para ele. Ele começou a entender que muitas das coisas que ele estava fazendo trazia destruição não só para ele, mas para o povo. Então ele compreendeu, amados irmãos, que ele precisava começar por ele a sua mudança. Às vezes dentro da tua casa você está numa situação difícil, onde nada mais dá certo, onde você não vê, aleluia, nada mais acontecer, mas às vezes nós, como líderes de casa, donos de casa, precisamos mudar, começar por nós a nossa atitude de mudança. Às vezes nós queremos que o nosso filho mude, que o nosso esposo mude, queremos, amados irmãos, que fulano mude, mas a atitude está em nós de mudança. Nós precisamos despir do orgulho, tirar o orgulho do nosso coração, tirar, amados irmãos, aquilo que não aprove de Deus, tirar, amados irmãos, a ganância, tirar, amados irmãos, o desprezo que nós temos pelos outros, tirar, amados irmãos, aleluia, aquele orgulho, amados, que só nós achamos que estamos certo. Quantas vezes dentro de um lar estamos assim? Achamos que nós estamos certos em tudo. E a verdade é, mas que nós muitas vezes não estamos corretos. Nossos pensamentos, nossas atitudes, não, amados irmãos, nos elevam a somar. Nossas atitudes não mudam ninguém, porque nem nós mesmos deixamos Deus mudar. A Bíblia diz que aquele povo foi mudado devido à atitude do rei. A tua casa às vezes precisa ser mudada devido, primeiramente, à tua atitude. Aquilo que tu vai fazer, aquilo que tu estás fazendo, é preciso às vezes mudar. Mudar o jeito, mudar a mania, aquele pensamento de que eu nasci assim, de que eu vou permanecer assim, de que eu vou ser assim até o final. É preciso mudar, porque, amados irmãos, estamos prestes a sucumbir e a sucumbir todos aqueles que estão à nossa volta, destruir até mesmo nosso lar, nossos filhos, porque não temos mudança em nós e precisamos compreender que a mudança começa por nós. Então mudamos primeiro, para depois mudar os outros que estão à nossa volta. A atitude começa por nós. Aquele rei tirou do seu coração tudo que não prestava, porque ele ouviu o que Jonas tinha para dizer. Deus usou a Jonas para dizer para ele: te arrependa, pare com essas suas atitudes, pare com essa tua conduta. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jonas foi usado naquele momento para mudar toda a história de uma nação. Porque a Bíblia diz que eram milhares de pessoas que ali estavam. O rei comandava aquela nação, mas Deus usou a Jonas para mudar, falar da palavra para o rei e também para toda a nação de Nínive. E a Bíblia diz que ali começou uma grande mudança. Primeiramente, a mudança do rei. Ele começou a convocar as pessoas para a oração. Ele começou a convocar as pessoas para adorar a Deus. Ele começou a convocar as pessoas para tirar dentro de si, do seu coração, toda a idolatria, toda a obra maligna, todo o pecado. E a Bíblia diz que começaram a jejuar, começaram a buscar a Deus. E a Bíblia diz que foi grande o poder de Deus naquele lugar. A destruição não veio sobre a sua família.
nem sobre a sua família, nem sobre a sua cidade. Olha que importante isso, meus irmãos. Através de um homem, Deus pode mudar a história de uma família. Deus pode mudar a história de um povo. Através apenas de alguém que se prostra diante de Deus e ouve a voz do Senhor e executa a voz do Altíssimo. Por isso que é importante nós ouvir a voz de Deus. Eu vou estar orando com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que esta pessoa que ouviu esta oração, esta palavra, possa, Pai, Senhor, se ela não sabe ouvir a voz de Deus, que ela possa escutar alguém que venha orientá-la, Senhor, para o melhor, para que ela se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, das suas fraquezas, e ela compreenda, Pai, que diante de Ti é preciso haver mudança dentro da sua casa, dentro do seu coração, porque, Pai amado, a nossa casa é o nosso coração, que seja limpo, que seja tocado, que seja transformado, que seja purificado de toda a maldade. E nossas atitudes mudam, Senhor, para que aqueles que estão em nossa volta sejam tocados, sejam libertos, sejam curados, sejam totalmente tratados pelo Espírito Santo. Pai, muda todas as coisas. Faz um vaso novo, Senhor. Tira o orgulho, tira a soberba que está em nós. Tira, meu Deus, meu Pai, aquilo que não agrada a Ti, Senhor, neste dia. Tira, Senhor, que possamos edificar a nossa casa sobre a rocha, Pai. Que possamos edificar, Senhor, o nosso lar sobre a rocha, Pai, estabelecer um vínculo contigo, Pai, com o Espírito Santo, estabelecer, Pai amado, um vínculo, Jesus amado, contigo, com a Tua palavra, ler a Tua palavra, Pai, poder compreender o que Tu queres dizer, Senhor, e que possamos obedecer aquilo que Tu tem para nós, para que possamos ser bem-sucedidos. Quantos, Pai, estão, Senhor, na miséria e na pobreza, porque, amados, não ouvem a Tua palavra, estão com os ouvidos fechados, Pai. Não escutam, não ouvem, não param para Te ouvir, Senhor. A Tua palavra é falada, nos quatro cantos deste mundo, mas quantos estão com os ouvidos agravados, Pai, e não escutam, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer, estão sofrendo consequências drásticas, Senhor, de destruição, não somente de si mesmo, mas da sua casa, porque não escutam a Tua voz, Pai. Senhor, não param para Te ouvir, não param. Não decidem mais o que é certo, o que é errado. Ou se decidem, Pai, procuram sempre fazer aquilo que é errado, que convém a si mesmo, que é para aproveitar-se a si mesmo, Pai, e aproveitar-se dos outros, Pai. Senhor, usurpar aqueles que nada têm muitas vezes. Pai amado, tira o orgulho, tira a soberba, tira a maldade que está no coração. Limpa, meu Deus, e faz um vaso novo. Em nome de Jesus, para a glória que há em Ti, Senhor. Assim eu oro nesta manhã, Pai. Coloco, Deus, cada vida que irá ouvir esta palavra diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Sejam tocados, sejam transformados, Pai. Sejam, meu Deus, ó Pai, ouvintes, não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E que a Tua palavra chegue até os corações e modifique todas as coisas. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos para a glória do Senhor. Amém?